Olá, alunos do Colégio Maria Imaculada, sétimo ano. Nós iniciaremos as videoaulas, tá certo? E depois eu vou passar as orientações para vocês realizarem as atividades das apostilas, ok? Então, bastante atenção e anotem as dúvidas, caso apareçam, para a gente depois poder solucionar isso aí futuramente, ok? Aí nos horários de aulas eu estarei à disposição para poder esclarecer essas dúvidas aí e passarei também as orientações para vocês. Um abraço a todos aí e boa aula, tá bom? Tchau, tchau. Olá, queridos alunos, estamos aqui hoje para uma aula de circunferência, círculo, seus elementos e propriedades. Primeiro vamos falar da importância da circunferência, né? A circunferência ela possui características que não são comuns, né, não são encontradas em outras figuras planas, como o fato, por exemplo, de ser a única figura plana que pode ser rodada em torno de um ponto sem modificar a sua posição aparente. É também a única figura que é simétrica em relação a um número infinito de eixos de simetria. A circunferência era importante em praticamente todas as áreas do conhecimento: engenharia, matemática, física, química, biologia, arquitetura, astronomia, artes, e também ela é amplamente utilizada na indústria e bastante utilizada nas residências das pessoas. Tente imaginar na sua casa quantas coisas em formato de circunferência você tem. Se você pega uma garrafa de refrigerante, tem a tampinha, né, que tem o formato de circunferência, uma tampa de Tupperware, dentre vários outros exemplos que poderíamos citar aqui. Então, alguns objetos circulares, né, estão presentes no nosso dia a dia: a linha do Equador, circunferência abdominal, ventilador, uma moeda, a bandeira olímpica com os arcos olímpicos, um CD, um DVD, né? O que é a circunferência? A circunferência é um lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância r de um ponto fixo, denominado o centro da circunferência, ponto O. Esse O, a gente utiliza a letra O, poderia ser qualquer letra, mas devido à palavra origem, ok? Então, se eu começar, olha, fazer inúmeros pontos, todos eles com a mesma distância desse ponto O, que está no centro da circunferência, eu obtenho uma circunferência. Então, a distância do ponto A até o ponto O é igual à distância do ponto B até o ponto O, do C até o ponto O, do D até o ponto O, e assim sucessivamente. Esse elemento nós chamamos de raio, né? Vamos pensar numa roda de bicicleta. A distância entre o eixo e o aro da bicicleta não é a raia da bicicleta? Então, nesse caso aqui, essa distância é o raio. Olha aí, como eu falei. Então, o raio é a distância do centro até um ponto que pertence à circunferência, um ponto que está em cima da circunferência. O que é uma corda? A corda é um segmento que liga dois pontos que pertencem à circunferência. Observe aqui, ó, o ponto A está ligando o ponto B, então recebe o nome de corda. E o diâmetro? O diâmetro também é uma corda, porque liga dois pontos da circunferência. Só que o diâmetro ele tem uma característica especial: ele necessariamente passa pelo centro da circunferência. E aí a gente também pode estabelecer uma relação entre raio e diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, eu tenho que somar o raio duas vezes, que é a distância do centro até um ponto da circunferência. Se eu somar esse raio duas vezes, eu obtenho o diâmetro. Então, a relação, eu já falei que o diâmetro é o dobro do raio. E aqui, olha, uma piadinha para vocês, né? O que é pior que ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro, que é duas vezes o raio. KKKKK. Que faz, hein, pessoal? O perímetro da circunferência. O que é o perímetro da circunferência? O perímetro
é a mesma coisa que o contorno da circunferência. Vamos partir aqui desse ponto A. Olha aqui. Então, se você seguir a linha da circunferência, na hora que você completa, você tem exatamente o perímetro da circunferência, que também pode ser chamado de comprimento. E como você calcula esse comprimento? Você pega o número 2, multiplica pelo π, que eu vou explicar daqui a pouco, que é esse número π, vezes a medida do raio, que é a distância do centro até um ponto da circunferência. Esse número π, ele é uma constante, ele vale 3,14 aproximado, tá certo? Daqui a pouquinho eu já mostro como chegar nesse número π. Olha só. O que é o número π? É a 16ª letra do alfabeto grego e corresponde ao som fonético P no alfabeto latino. Ele é também a inicial da palavra grega peripéria, que significa circunferência. Por isso, passou a ser usado para designar a divisão. Divisão a gente sabe que é uma razão, né? Entre o valor da circunferência e de um círculo e o seu diâmetro. Então você pega a medida do comprimento, que é o perímetro, e divide pelo diâmetro. Se você fizer isso em qualquer circunferência, de qualquer tamanho, de qualquer raio, você sempre vai obter 3,14. E quem começou a fazer esse estudo foi o matemático Arquimedes, há 280 anos antes de Cristo, tá certo? Ele foi o primeiro estabelecedor do número π. O círculo é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja distância a um ponto fixo O é menor ou igual que uma distância r dada. Quando a distância é nula, o círculo se reduz a um único ponto. O círculo é a reunião da circunferência com o conjunto de pontos localizados dentro dessa circunferência. Então, observe que o círculo ele é todo preenchido e a circunferência é apenas o contorno. Agora, as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Nesse caso, a distância do ponto O até o ponto A é menor que o raio. Portanto, esse é um ponto interno. Agora, a distância do ponto B até o ponto O é igual ao raio. Então, nesse caso, dizemos que o ponto B pertence à circunferência. A distância do ponto O até o ponto P é maior que o raio. Então, nós dizemos que o ponto P é externo à circunferência. Agora, as posições relativas entre duas circunferências. Elas podem ser exteriores, quando a soma dos dois raios é menor que o segmento AB. Elas podem ser tangentes exteriores, quando a soma dos dois raios é igual ao segmento AB. E circunferências tangentes são aquelas que possuem um único ponto em comum. Observe que a circunferência 1 está encostando na circunferência 2 no ponto P. Então, o ponto P é o ponto em comum das duas, ok? Circunferências secantes, quando a soma dos dois raios é maior que o comprimento AB. Nesse caso, as duas circunferências se interceptam em dois pontos, olha aqui e aqui. Agora, tangentes interiores, quando está uma dentro da outra e elas se encostam, tá? No ponto P. Tem esse ponto P em comum, certo? O que é o ângulo central? O ângulo central é um ângulo que é formado no centro da circunferência. O ângulo central, ele tem a mesma medida do arco AB. Nesse caso, chamamos o ângulo central de alfa. Então, AOB é o ângulo central, tá? A medida de AOB, que é essa região aqui, ó, interna, tem a mesma medida do arco AB, que é essa parte curva que está aqui fora, ó, que é igual a alfa. Agora, o comprimento de um arco de circunferência. Como nós vimos nos slides anteriores, o comprimento, basta a gente pegar 2, multiplicar por π, que vale 3,14, vezes o raio. Seria todo esse contorno aqui, ó, saindo do ponto A, dando uma volta completa e chegando no ponto A. Esse comprimento ele equivale a 360 graus. Portanto, uma circunferência completa, ela tem 360 graus, ok?
nós utilizamos o grau para poder medir o ângulo. E o grau ele tem subdivisões, como nós já estudamos o ano passado. No sexto ano, nós vimos que 1 grau equivale a 60 minutos. Esse é o símbolo de minutos, ó, é uma aspa. E 1 minuto ele equivale a 60 segundos. Tem o mesmo nome das unidades de medida de tempo, mas não tem relação, ok? Esse minuto e segundo são de subdivisões do grau. Aqui, olha, eu tenho um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Ele equivale a 1/4 da circunferência. Se eu pegar a circunferência inteira, 360 graus, dividir por 4, eu obtenho esse ângulo, que é o ângulo reto, tá? Então, aqui, observe que os ângulos estão sendo contados no sentido anti-horário. Observe, dividido de 10 em 10 graus, ok? Galera, um abraço para todos.